nos distanciamos progressivamente da mensagem original que Jesus deixou. Porque a mensagem de Jesus, fundamentalmente, era uma mensagem consoladora. Isso é tão nítido que quando ele conversa com os discípulos no chamado Sermão do Cenáculo, ele diz assim: se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador. Se o Pai mandaria outro Consolador, é porque ele já era um. E, indiscutivelmente, a mensagem de Jesus é uma mensagem profundamente consoladora. Essa é a razão pela qual ele consegue ter um volume tão significativo de adeptos num período de tanta perseguição. Pelo alívio, pela retirada das dores, pelo aceno da imortalidade. Isso foi muito significativo para os discípulos. Se nós prestarmos atenção no Evangelho, nós vamos perceber que os evangelistas os discípulos até um certo momento, eles são de um jeito. E há um episódio no Evangelho que eles se tornam outros. Eles eram frágeis, temerosos, tíbios nas suas decisões. De repente, esses homens ganham uma fortaleza, uma coragem, entregam a vida e fazem tudo. O que aconteceu para que eles tivessem isso? O episódio da ressurreição de Jesus, a convivência de Jesus com os discípulos, trouxe para eles a seguinte convicção: não existe a morte. O Império Romano não pode fazer nada conosco, porque o homem foi crucificado, foi colocado na cruz, ele apareceu. E ele disse que tem vida após a morte, então é porque tem. E a execução de Jesus foi pública exatamente para que não coubesse dúvida de que ele tinha sido realmente executado. Porque se Jesus tivesse tido uma desencarnação serena dentro da casa de alguém, tivesse tido uma Covid, uma dengue, um negócio qualquer, não, ele não morreu não. Morreu não. Está reaparecendo porque ele ficou muito mal e voltou. Só que no momento em que você vê publicamente a pessoa ser crucificada e ser retirada morta da cruz, não padece dúvida naquela sociedade que ele tinha enfrentado realmente a desencarnação. Então, o reaparecimento de Jesus após a sua crucificação foi um fator determinante para um influxo de coragem extraordinária nos discípulos. E foi exatamente a conjunção das palavras consoladoras de Jesus, aliadas à certeza de que a vida continua, que deu a esses homens uma coragem inquebrantável. E durante uma parte da história do cristianismo, nós conseguimos entender isso. Mas a gente foi colocando camadas de interpretação de maneira progressiva dentro desse processo, que a partir de um certo momento nós fomos nos distanciando da mensagem e nos aproximando de uma ritualística. E foi isso que esfriou o cristianismo. A vida do cristianismo, a força efetiva do cristão, não está na sua vivência ritualística, mas na lídima experimentação dos ensinamentos apresentados por Jesus. É nesse momento em que a gente vai demonstrar o nosso entendimento sobre todas as coisas. E se nós percebermos na história do cristianismo, os grandes nomes, as grandes almas apresentadas na história do cristianismo são aquelas que fizeram renúncias extraordinárias, que promoveram dentro de si processos de transformação incríveis, que foram capazes de alcançar níveis elevadíssimos
de transformação e de elevação. Então, todo esse processo nos leva à seguinte percepção: é a nossa proximidade com Jesus, é a nossa identidade comportamental e de pensamento com aquilo que o Cristo propunha, que vai dar robustez para a nossa vida em termos de sintonia espiritual. E na medida em que nós fazemos a opção por vivenciarmos esses ensinamentos, como bem o Júlio colocou, progressivamente os nossos fardos vão se tornando mais leves, vamos aprendendo a lidar com a culpa, a lidar com uma série de sentimentos profundamente equivocados, e nós vamos percebendo um Jesus descrucificado, como é a grande proposta de Joana de Ângeles, que nós trabalhemos o Jesus descrucificado, ou seja, o Jesus mestre, o Jesus que ensina. O que ele ensina? Qual é a proposta dele? Então, nós precisamos exatamente fazer esse movimento inverso, que é o retorno da ritualística na direção da vivência. Eu vejo algumas vezes, algumas pregações cristãs, em que se fala muito sobre essa entrega a Jesus, que ele vai resolver, como se ele se apresentasse para nós, como se ele fosse o resolutor de todas as coisas, sem o esforço da criatura, como se ele fosse uma espécie de He-Man, que vai aparecendo e vai quebrando, destruindo, eu na frente, destruindo as coisas, e você vai passando atrás. Como se ele fosse, na verdade, uma máquina de quebrar pedras que vai na frente e você atrás vai marchando tranquilo porque nada acontece. E a gente vai perceber que quando os nossos companheiros apresentam esse tipo de situação, eles vão se apoiar lá na história do Antigo Testamento, mas eles não se apoiam no cristianismo primitivo, nas informações do cristianismo nascente, das renúncias, das feras devorando pessoas, das diversas dificuldades materiais que o cristianismo nascente experimentou. Evoca-se muito determinados personagens que estão presentes na história do judaísmo como símbolos de fé, mas sem uma proximidade maior com o que aconteceu com os cristãos. E o que de fato aconteceu com os cristãos não foi uma proteção, uma blindagem contra o sofrimento. Nunca aconteceu isso. Os cristãos foram presos, foram devorados, foram torturados, foram mortos, perseguidos. Isso aconteceu. Isso a história registra. Mas o que se nota é que todo esse fenômeno de dor que essas pessoas atravessaram, eles moviam dentro da criatura um sentimento de felicidade imensa pela compreensão de que havia algo muito mais importante a ser buscado, que era o mecanismo da descoberta da vida imortal. No livro 7 da série psicológica de Joana de Ângeles, no último capítulo dessa obra, do 30º capítulo dela, Joana vai falar exatamente sobre a libertação espiritual que a mensagem de Jesus propunha, e o quanto que as pessoas encantadas com a majestade dessa proposta promoviam transformações às suas vidas que libertavam essas criaturas do processo de infelicidade que elas viviam. Então, hoje, quando a doutrina espírita comparece nas nossas vidas e nos tenta resgatar a imagem do Cristo da maneira como essa mensagem nos foi apresentada na originalidade, debruçando-se sobre os textos evangélicos, e aqui cabe um parêntese, a gente às vezes fica dizendo assim, mas por que a humanidade se desviou tanto?
Por que o movimento cristão se afastou tanto da mensagem original? Os caras não estavam vendo que estava saindo do eixo, porque deixaram e por tanto tempo. Isso ficou assim durante muito tempo, porque houve uma larga faixa de tempo em que os textos evangélicos não podiam ser consultados pelos cristãos. O movimento cristão ele tem fundamentalmente 3 grandes fases. Uma fase primeira em que o texto estava na mão, era copiado na mão, todo mundo lia, todo mundo tinha contato com esse texto, então havia muito mais presença dessa vivência. E vem uma segunda fase, a fase da institucionalização do cristianismo, em que o texto sai da mão do povo e vai para a mão dos sacerdotes. A partir desse momento, é proibido ter acesso ao texto. Então, as pessoas seguiam Jesus sem conseguir ler o que o texto tinha. E o que tem? Só o sacerdote pode ler. E foi nessa janela larga de 1000 anos, que o cristianismo se perdeu, em que as pessoas diziam para os outros o que é que o cristianismo era. Mas eu queria ler o texto. Não pode, porque senão você vai ficar louco. Só as pessoas que têm estudo é que podem ler e interpretar. Não pode. E aí vão os méritos para a figura de Lutero, que é quem inaugura a terceira fase do cristianismo. Lutero, numa atitude absolutamente heróica, audaciosa, é audácia daqui, uma postura extremamente heróica e audaciosa, até porque ele também era sacerdote, ele faz 2 coisas que são 2 absurdos. Primeiro, traduz para uma língua coloquial, que o latim era a língua que podia ser, ele não podia. Ele transfere isso para uma língua legível, o alemão. Esse é o primeiro absurdo. E o segundo é que ele imprime e bota na mão das pessoas. A partir daí, ninguém segurou mais, porque todas as iniciativas de resgate do cristianismo anteriores a Lutero, todas fracassaram. Você pegar a Caminho da Luz, tudo que vem antes de Lutero tenta germinar e é morto na semente. Os cátaros são dizimados, a tentativa com Pierre Devaux dá errado, a tentativa com Muhammad dá errado, a tentativa que acontece com Carlos Magno dá errado, a tentativa com Francisco de Assis é que dá até um pouco de fruto, mas não consegue virar o jogo. A tentativa com John Hus não dá certo, eles queimam John Hus. John Hus tinha exatamente uma similaridade muito grande com Lutero, muito grande. As mesmas coisas, era sacerdote, um pregou 95 teses, outro pregou 45, era tudo muito parecido. E ele é queimado. Por quê? Porque John Hus não tinha uma arma que Lutero teve, que foi a imprensa. Quando Lutero imprime e joga na mão das pessoas, não adiantava mais. Não tem mais jeito. Então, o livro escapou. Então, o cristianismo entra numa terceira fase, que é poder ler. As pessoas, olha o que tem. Então, é o início do retorno à vivência do cristianismo, é ali com Lutero. Eu não sei se todo mundo sabe, o nome de Lutero era Martinho Lutero. Mas o nome dele nunca foi Martinho e nunca foi Lutero. A gente aqui chama Martinho Lutero. O nome dele era Luther King. Martin Luther. Só não era King. O outro era Martin Luther King Jr., porque é de Martin Luther, e ele tinha um sobrenome de King. É o mesmo nome de Lutero. Então, Martin Luther faz esse trabalho, divulga a obra no mundo, e a gente pode se aproximar desse conhecimento. Só que a doutrina espírita é que vem soprar toda a ritualística para longe e dizer, volta para o texto. Vamos reinterpretar. E chama para essa vivência mais ardente dos princípios espíritas. Ele é cristianismo redivivo por algumas razões, Ana, que são muito interessantes. Vou mostrar aqui por que ele é cristianismo redivivo. O cristianismo tinha 3 princípios.
Deus como Pai, o Espírito e o amor. Esses eram os princípios do cristianismo. O que foi que aconteceu? Substituímos Deus pelo homem e derrubamos Deus. Substituímos o Espírito pelo materialismo e derrubamos a imortalidade. E o amor foi substituído pelo prazer. Para restaurar o cristianismo, eu preciso colocar de pé aquilo que tombou. Então, como que eu vou colocar Deus de pé numa sociedade que gargalha contra a existência de Deus? Eu preciso de um instrumento para justificar a presença de Deus. E a forma que a gente tem para entender a presença de Deus no mundo é a lei de causa e efeito. Então, a lei de causa e efeito é um princípio que restaura, que revivifica Deus. A imortalidade estava tombada. Para que eu consiga revivificar a imortalidade, preciso de um princípio chamado imortalidade, ou mediunidade. A mediunidade é que restaura a imortalidade. E para que eu prove que o amor é realmente uma necessidade, não o utilitarismo, eu preciso do entendimento da reencarnação. Porque a reencarnação vai me falar sobre a necessidade do amor para ser feliz. Então, eu preciso, para Deus, lei de causa e efeito, para a imortalidade, mediunidade. E para o amor, a reencarnação. Aonde eu encontro lei de causa e efeito, mediunidade e reencarnação para restaurar o cristianismo. Então, é essas três peças que sustentam o cristianismo, revivificando a mensagem. Então, por isso que o Espiritismo é apresentado como o cristianismo redivivo, mas ele poderia ser chamado de o revificador do cristianismo, porque ele revifica aquilo que estava tombado. Torna vivo, ele é o revificador, porque a mensagem está lá e ele vai e insufla um ânimo novo e a mensagem volta a ter força diante do materialismo que a gente vive. E aí, a nossa mensagem hoje, espírita, que está nas nossas mãos, ela não comporta que nós, mais uma vez, fujamos dos objetivos que essa mensagem tem. E assim, para concluir, Paulo, mesmo com todos os esforços que a espiritualidade fez, porque era inequívoco o objetivo da doutrina espírita, nós, mais uma vez, encontramos uma porta dos fundos para não nos depararmos com o cristianismo de verdade. A mensagem era tão clara que a gente disse, meu Deus, agora eu vou ter que viver esse negócio. Então, nós achamos uma portinha de saída chamada fora da caridade não há salvação. Então, nós saímos para fazer a atividade assistencial, às vezes sem amor, com amor, mas como se isso fosse... Eu estou fazendo a minha transformação moral, porque eu estou dando sopa, porque eu estou mexendo panela no domingo. Mas em casa o pau está quebrando. Não tem problema, eu estou fazendo sopa. Somente agora, de maneira mais recente, e eu apontaria a obra de Joana de Ângeles, da série psicológica, como um grande resgate da mensagem original espírita, nós estamos atentando para o processo da busca do eu, da transformação do eu, do mergulho, do autoconhecimento, porque era uma coisa que a gente passava assim meio de largo. Tem que se autoconhecer, mas ninguém... Fazendo a caridade eu me autoconheço. Não é verdade. Então não é para a gente abandonar as tarefas assistenciais, mas é para a gente atentar para a transformação moral, que esse é o foco. Somente quando eu disser, eu não suporto mais ser quem eu sou, eu fizer as pazes com as minhas sombras, eu conseguir entrar em contato com o meu verdadeiro eu, é que eu conseguirei alcançar o entendimento mais profundo da mensagem espírita. E aí, último parágrafo. O Paulo que gosta, eu vou só colocar aqui para a gente não se perder. Nessa busca do autoconhecimento, existem 5 fenômenos que podem acontecer. Mas é rápido.
O primeiro fenômeno é a negação da minha sombra. Eu entro em contato e nego a minha imperfeição e permaneço no erro. Não façamos isso. Segundo, é a explosão do ego ou cristalização. Peraí, no primeiro, a gente fala assim, não, mas todo mundo é assim, né? Imperfeito mesmo, mundo de prova e expiação, nós somos assim. Na próxima eu... Na próxima, né? Tem tempo. Na próxima eu vou mudar. E a gente não sabe nem se vai nascer nem numa sociedade materialista na próxima e já quer achar que vai ter condição de entender reencarnação. Então, um primeiro equívoco é a negação. Eu vejo a imperfeição e procuro uma forma de fuga. A segunda, a cristalização do ego. A pessoa diz, descobriu que eu sou. Descobriu que eu sou. Então, agora eu vou assumir o que eu sou. Eu sou egoísta mesmo, não adianta eu querer dizer que eu sou bonzinho, então agora eu vou para a noite, eu vou me arrebentar, porque agora eu não vou mais fingir, que é um outro equívoco. É um outro equívoco, não nos faz felizes. O terceiro fenômeno que a gente tem do processo de transformação moral é a implosão do ego. É quando eu descubro que eu sou e eu digo, meu Deus, eu sou uma desgraça mesmo. Eu não mereço nem viver, eu sou um monstro. E aí eu fujo da vida e caio num processo de depressão, num processo de culpa por aquilo que eu fiz. O quarto é a máscara. Eu vivo durante... Como é que eu tenho que ser? Eu tenho que ser... Então, Joana de Anjos diz assim, as pessoas aprendem a ser boazinhas e não boas. É bonzinho. Então ele aprende a ser bonzinho, mas não é bom. Por dentro ele não muda. Na casa espírita assim, minha irmã, bom dia. Meu irmão fulano. Mas não mudou. Não mudou. Ela é cheia de exigências, ela é cheia de mau humor, ela é cheia de irritações, ela é cheia de dificuldades, mas ela usa uma máscara. Qual é o risco? É que a pessoa, como uma mola comprimida, ela vai, chega uma hora que ela tira uma de doido e ela chuta o balde e desaparece do mundo. A gente também não pode cair nessa de tentar mascarar aquilo que nós não somos. E o quinto é a transformação moral. Eu sei quem eu sou, eu faço as pazes com o que eu sou, eu me auto-perdoo, eu procuro trabalhar o perdão do outro, admito as minhas falhas e luto para vencê-las, sem desespero, mas sem descurar da necessidade de ser melhor. Quando eu faço isso, eu me aproximo da verdadeira mensagem cristã, me liberto desse peso, desse fardo absurdo e descubro que a vida pode ser muito mais leve do que a gente imaginou que ela pudesse ser. Muito bom. Eu queria dar um testemunho. Uma vez eu cheguei para o Jorge, falei para ele, Jorge, eu estou querendo fazer uma atividade no centro. Não sei se ele vai lembrar disso. Eu estou precisando de uma estatística de pessoas que falam inglês, francês, espanhol em Botafogo. Lembra disso? E a casa estava cheia, tinha grupos de salas de conversa. Era o conhecimento da doutrina rodando a conversa em inglês, francês, espanhol e português. Casa cheia. Eu na recepção, com pessoas falando em português, né? E os grupos funcionando. E a atividade era uma atividade de conhecimento de doutrina, mas vivencial, conversada. Por quê? A gente estava focando jovens que falam inglês, francês e espanhol. E eles chegaram, jovens universitários. Você lembra que você me deu os dados? Ele mandou a estatística do IBGE, foi uma beleza. Você lembra disso, né? Numa dessas atividades, faltavam 5 minutos para acabar a atividade, num sábado de manhã. Entrou um homem desesperado. Não tinha nada de inglês, francês, espanhol, nem estudar doutrina. Ele chegou desesperado. Eu estava na recepção, na sala da recepção, que chama Sala Allan Kardec. Parei tudo ali, vem cá, meu irmão, entra aqui. Ele chorando muito. E quando ele entrou, eu vi na clarividência um homem atrás que disse assim, na clareaudiência, eu sou o pai dele. Diga para ele que eu ainda coleciono carros de corrida. Assim.
E eu sem saber de nada, né? Aí ele entrou, paramos tudo, ele sentou, eu chamei a equipe, ouvimos, ele falou, meu filho foi assassinado pela namorada há uma semana. Eu sou dirigente de uma casa espírita na Zona Norte do Rio de Janeiro. E bateu a incredulidade na minha alma. Por que aconteceu isso comigo? Eu sou um homem de bem. Gritando, chorando. Por que não me avisou e tal? Olha. E alguém me disse assim, vai lá no Tarefeiros, que se você for, eles vão te atender. Aí quem quase chorou fui eu. Falei, meu irmão, demos água para ele, nós vamos aplicar um passe, dei um abraço nele, eu falei, eu compreendo, já passamos por isso, todos nós já passamos por isso, você também já passou por isso, né? O seu pai está aqui. A imortalidade da alma continua. A sua expiação é dura, mas a imortalidade continua que você acredita. Seu pai está aqui. Ele me olhou com me lembro aqueles olhos cheios de lágrimas. Ele falou, meu pai? Eu falei, e ele está dizendo que ainda coleciona carros de corrida. É meu pai. Aí desabou. Era para poder identificar, né? Então, seu pai está aqui confirmando tudo que você conhece do Espiritismo. E esse é o momento da prova. É a hora de sustentar um andor, meu filho. É agora. É agora. Essa é a hora de você segurar. E demos um abraço, fizemos um montinho com ele. Montinho. Quebramos o protocolo. Porque, nesse momento, a regra fica em segundo lugar. Em primeiro lugar está o Filho de Deus. Né? Os convidados de Deus estão chegando, gente. É isso.